obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, Sr. Ministro, por cumprimentar a sua equipa e por lhe dirigir um pedido de que me respondesse a uma pergunta que lhe dirigi em 30 de abril deste ano e que o senhor, na última audição que aqui esteve, me disse que não me responderia verbalmente, mas me responderia por escrito. Passaram 2 meses, ultrapassados todos os períodos e prazos regimentais adotados por esta Casa e acordados com o Governo, e eu continuo sem saber qual é a opinião do Ministério e do Governo sobre a avalização ou não da proposta de nomeação do Dr. António Castro Guerra para a Simpor e sobre o entendimento que o Governo tem ou não sobre a legalidade jurídica ou não desta nomeação para a Simpor. Esta era a primeira pergunta, Sr. Ministro. A segunda pergunta tem a ver com o boletim da Associação Portuguesa de Bancos que foi publicada ontem, ou anteontem, suponho. A leitura deste boletim mostra o seguinte. Mostra que se os resultados dos bancos a funcionar em Portugal caíram 31% de 2008 para 2009, a verdade é que os impostos correntes caíram 53%, o que não é, ou que merece um comentário, suponho eu, do Ministro das Finanças, face àquilo que tem sido uma polémica de longa data e uma argumentação daquilo que se deveria ser o pagamento da taxa efetiva de IRC por parte deste setor e aquilo que é a taxa efetiva realmente paga por esse setor, uma polémica que nos divide há bastante tempo. Mas eu vou, sobre este relatório, dizer mais qualquer coisa que me parece sublinhar. Impostos correntes sobre lucros, sobre um resultado antes de impostos de 1.725 milhões de euros, os impostos correntes pagos pela banca foram 275 milhões de euros. Isto é, 15,9%. Mas como nestes 275 está uma verba de 201 milhões de euros, que se diz que são impostos deferidos e que, naturalmente, é uma regra adotada no âmbito do CNC, mas que são impostos, que é uma carga fiscal, segundo diz a APB, atual, que pode ser recuperada no futuro se forem gerados lucros tributáveis suficientes dentro de um determinado prazo, isto é, 201 destes 275 milhões poderão ser recuperados pelas instituições bancárias. Isto faz com que uma conta de subtração nos leve àquilo que é dito também no boletim da Associação Portuguesa de Bancos, que os impostos sobre lucros são de 74 milhões de euros. Isto é, 4,3%. Só estes números dispensam qualquer pergunta, mas eu vou fazê-la de qualquer maneira, Sr. Ministro. O que é que o Ministério das Finanças e o Governo têm a dizer sobre as informações publicadas e divulgadas ontem, salvo erro, pela Associação Portuguesa de Bancos? Outra questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro tem a ver, naturalmente, com o problema da utilização da Golden Share da PT. E queria-lhe citar uma frase dita pelo Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro, numa entrevista ao El País. As posições da Comissão Europeia, desde há muitos anos, resultam não apenas de posições económicas, mas antes de posições ultraliberais. Fim de citação. Naturalmente que é espantoso que o engenheiro José Sócrates só tenha reparado nisto agora. Sobretudo é espantoso que só tenha reparado nisto agora, sabendo que esta Comissão Europeia foi apoiada pelo Grupo Socialista, por exemplo, ou que até o Presidente da Comissão Europeia foi proposto e indigitado pelo próprio Primeiro-Ministro. Até é espantoso ouvirmos isto, embora registremos como positivo, para não preocupar aqui a Sra. Deputada Jamila, que o Sr. Engenheiro José Sócrates, mais vale tarde que nunca, digamos assim, é espantoso constatar que o engenheiro José Sócrates, enfim, pudesse ou devesse saber que estas posições da Comissão Europeia estão sustentadas num tratado
e que é este tratado que lhe determina à Comissão Europeia estas posições. Tratado esse que o engenheiro José Sócrates, curiosamente, esquece que defendeu com unhas e dentes. Como se sabe, o famoso Tratado de Lisboa e os seus antecedentes. O que me importava, do ponto de vista político, e agora perante o Sr. Ministro das Finanças, era perceber exatamente duas coisas como consequência destas afirmações tardias, mas positivas em si mesmo. Esperemos que não cheirem a falso e que não sejam falsas e que não sejam apenas para a entrevista, e que importava perceber quais são as consequências. E por isso eu lhe colocava duas questões. Isto diretamente ao Sr. Ministro das Finanças. Se o Sr. Ministro das Finanças também está de acordo que as posições da Comissão Europeia sobre a Golden Share na Vivo representam posições ultraliberais do ponto de vista das posições assumidas pela Comissão Europeia. Queria saber a sua opinião. E segundo, o que é que o Governo e o Ministro das Finanças, face a estas declarações, pensam fazer sobre as restantes privatizações envolvidas no PEC? Isto é, a REN, os CTT, a TAP, a ANA, para apenas ir buscar 4 dos 17 exemplos, são ou não são empresas estratégicas para o país? E sendo empresas estratégicas para o país, o que é que pensa o Governo fazer depois deste seu ato de contradição? É levar a cabo a sua privatização ou não levar a cabo a sua privatização? Também lhe queria colocar 3 ou 4 questões sobre o ROPOM, uma vez que nós teremos certamente uma sessão dedicada em exclusivo sobre, penso eu, sobre o relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais. Uma sessão com a equipa dos assuntos fiscais. E sobre o ROPOM eu gostava de lhe começar por dizer o seguinte, voltarei a este tema certamente na segunda volta. Primeiro, uma constatação positiva. Perdoe-me, não é apenas ironia, mas é mesmo uma constatação positiva. É que não estão previstas receitas, de facto, já foi aqui referida, resultantes das portagens na SECUT no ano 2010. E, portanto, é óbvio que eu lhe pergunte, isto o que é que representa? Um desmentido e uma contradição face à equipa do Ministério das Obras Públicas e um adiamento pelo menos até 31 de dezembro, é uma hipótese. Representa o abandono deste princípio, representa o reconhecimento que todos os concelhos, e não apenas quase todos, estão em condições de ser isentos face a uma riqueza per capita inferior à média nacional, um reconhecimento que não só nas autoestradas em volta da região do Porto, mas em todas as autoestradas de norte ao centro do país e ao sul, não têm alternativas, de facto, para serem portajadas. Enfim, o que é que aconteceu de viragem política nas opções do Governo para que isto... Sr. Deputado, peço-lhe que abrevie, mas que E ficarei com esta pergunta sobre o ROPOM, voltarei na segunda volta, porque não queria abusar do tempo que é magnanimamente concedido pelo Sr. Presidente desta Comissão.